Tá aí, quinta-feira você está aqui com a gente. Estamos aqui com uma reportagem muito forte. SOS Mulheres. SOS Mulheres. Uma história, olha, o pessoal da produção me falou aqui que é uma história inédita. Olha, é uma história incrível. Quinta-feira, o quadro SOS Mulheres com o Altair Moraes. Valeu, meu irmão. Vamos junto, Coutinho. Valeu. Quinta-feira, o Altair com a gente. Agora eu vou trazer a história do... agora eu falo para você o seguinte. Algumas regiões de São Paulo e do Brasil ficam com a sua programação local. Desejo a todos uma ótima noite, tá? Aqui em São Paulo, eu trago agora a história de um colombiano que foi preso aqui no Brasil por forjar o próprio sequestro. Ele queria que o patrão, também colombiano, pagasse o resgate. Um dos integrantes da quadrilha se apelidava de Gênio. Tem até um áudio em que ele diz isso. Vamos ouvir. Coloca o áudio aí pra gente, Duriel. Vamos lá. A polícia tá trabalhando bastante, mas não chega em mim nunca, tá bom? Certo. Tá bom? Você foi na polícia por o pior erro que você fez, porque você tá lidando com o Gênio. Certo. Tá entendendo? Sim. Mas de Gênio ele não tem nada. Depois de receber o dinheiro do resgate, ele fez uma transferência bancária. Só que ele errou o Pix e o valor foi parar na conta de uma idosa que não tinha nada a ver com a história. Roda a reportagem, vamos ver. O homem que aparece amordaçado não foi vítima de um sequestro. Ele, que é colombiano, participou de um esquema criminoso que montou este falso sequestro. A ideia era extorquir um valor de recompensa do patrão dele. 3 pessoas foram presas e vão responder pelos crimes de associação criminosa e extorsão. Assim que nós obtivemos a informação de que uma vítima estaria sendo mantida em cativeiro, com as informações preliminares fornecidas pela vítima da extorsão, a gente conseguiu, através do trabalho de inteligência, identificar uma primeira suspeita do crime. Ela seria responsável por angariar esse pagamento do resgate que era necessário para a libertação da vítima. De acordo com a investigação, os criminosos tinham em mente que conseguiriam aplicar com sucesso esse golpe e que jamais seriam descobertos. Os agentes acompanharam de perto um episódio que chamou a atenção. Foi durante uma ligação, um dos envolvidos afirmou ser um gênio e que não precisava da polícia acompanhar a situação porque ele sequer seria localizado. Este áudio, liberado pela delegacia, revela a audácia dos falsos sequestradores. A polícia tá trabalhando bastante, mas não chega em mim nunca, tá bom? Certo. Tá bom? Você foi na polícia por o pior erro que você fez, porque você tá lidando com o Gênio. Certo. Tá entendendo? Sim. Depois a gente descobriu que, na verdade, ele não tem genialidade nenhuma. Inclusive, com o pagamento do resgate, eles mandaram um Pix errado. Esse Pix foi para a conta de uma senhora. Segundo a investigação, o trabalho para localizar os demais envolvidos não acabou. Outras buscas serão feitas para prender criminosos que, segundo a delegada, já conseguiram extorquir outras vítimas. Não, e você imagina a senhorinha pegando o extrato bancário dela, ela falou, meu Deus do céu, mas caiu minha aposentadoria? Caiu a mais agora? Porque parece que o INSS vai devolver o dinheiro agora que foi retirado. Ela falou, mas já caiu? E era o dinheiro do resgate que o cara mandou pro Pix errado, errou o número lá, mandou o dinheiro para uma outra pessoa. E ele se auto-intitula um gênio. Gênio é esse, Gênio não tem nada, né? E aí eu acredito que, vamos dizer, a senhora poderia se defender falando que recebeu uma doação, né? E não devolver esse dinheiro, né? Que loucura, que loucura. O que vai acontecer agora? A gente vai acompanhar esse caso de perto. Vem que tem notícia, é o Cidade Alerta. Chegou uma das reportagens mais esperadas. Uma das reportagens mais esperadas do dia. Casamento, celebração, a união de um casal, tudo isso aqui no estado de São Paulo. Como é que terminou a festa? Em tragédia? Tudo corria bem. As pessoas se divertindo, clima de união entre familiares e amigos, até que no final da festa, Luiz Fernando, esse rapaz aqui, comerciante, 32 anos, ele estava conversando com o pessoal da mesa ao lado e a moça está grávida e ele colocou a mão na barriga da convidada, que estava grávida. Só que não foi com uma conotação sexual, não foi com uma conotação, nada disso. Ele desejou saúde para o bebê e para a mãe.
e foi embora. Mas, ele foi embora com a esposa, tá? Mas a moça grávida, que teve a barriga tocada, também estava acompanhada. E o marido dessa moça grávida não gostou nada do que viu. É Mateus. Ele chama algumas pessoas, amigos da festa ali, e vai atrás de Luiz Fernando, e o Luiz Fernando está no carro com a esposa, ele estava indo embora da festa. E eles pegam o Luiz Fernando e agridem o Luiz Fernando. Quando o Luiz Fernando cai, o que eles fazem? Ainda atropelam o rapaz. Eles foram até esse local onde a nossa equipe está, era uma área de mata, área afastada. Aí abordaram o casal, espancaram o Luiz. A mulher dele também foi agredida. Ela acabou sendo agredida também. Não satisfeito, segundo a vítima, a mulher do Luiz Fernando, o Mateus ainda atropelou os dois. E quando fugiu, ainda atropelou uma pessoa que estava com eles, estava ajudando nas agressões. O Luiz não resistiu aos ferimentos, morreu no local. A esposa dele sobreviveu, vai falar, está se recuperando dos graves ferimentos. Mateus está preso. Detalhe, ele pegou um carro para ir atrás do casal, nem carteira de habilitação ele tem. Reportagem na tela, direto de Sorocaba, interior de São Paulo. Uma mãe inconsolável. Não tem explicação. É a primeira vez que eu tô pisando aqui onde tiraram a vida do meu bebê. Bastou desejar felicidade e saúde para uma mulher grávida e o bebê prestes a nascer, para o filho da dona Márcia ser condenado à morte. E ele não faltou com respeito, passando a mão na barriga da moça e desejando que Deus abençoasse o filho dela. Foi o suficiente para ser perseguido e brutalmente assassinado pelo marido dela, acompanhado de parentes. A esposa de Luiz Fernando também foi espancada e atropelada. O Mateus, que está preso, veio com o carro e atropelou a gente. Uma vez, duas vezes. Aí atropelaram ele de novo. Foi o Mateus. Confessou a autoria do crime, teve o veículo apreendido. E após todas essas diligências, essas oitivas, as vítimas permaneceram internadas, né? O Luiz Fernando estava meio brigado com a esposa. Já fazia mais ou menos uma semana que os dois estavam separados. Só que ele acabou sendo convidado para participar de uma festa de noivado. O evento estava acontecendo em um bairro bem perto daqui. O Luiz Fernando, então, aproveitou o momento para uma reconciliação. Só que na saída, o Luiz Fernando acabou colocando, então, a mão na barriga de uma mulher grávida. E desejou felicidades para ela e saúde para o bebê. Só que o Mateus, marido desta mulher, não gostou da atitude. Achou que foi um desrespeito. E aí começou uma grande confusão. Como chegou a turma do deixa disso, o Luiz Fernando acabou finalmente saindo com a esposa dele. E aí quando os dois passavam justamente para esse local aqui, neste ponto, eles pararam porque o Luiz Fernando estava passando mal. O Mateus vinha atrás, seguindo o casal. Ele entrou por ali e acabou atingindo o Luiz Fernando, que estava aqui neste canto com a esposa dele. O Luiz Fernando acabou morrendo no local, antes mesmo da chegada do socorro. Quando a minha nora foi ver, eles pegaram meu filho e começaram a bater com meu filho com o que tinha aqui. Com pedras, com pau, arrebentando meu filho, linchando meu filho. O Mateus, ele veio com uma saveiro branca e passou em cima da minha nora e do meu filho. A minha nora tentou salvar a vida do amor dela. Eu joguei em cima dele, do meu esposo. O Mateus, que está preso, veio com o carro e atropelou a gente. Aí esse Mateus atropelou também, não viu o irmão dele e foi que atropelou ele. Luiz Fernando trabalhava como vendedor e representante comercial. Ele era um menino meigo, um menino que amava os filhos, menino trabalhador. A polícia agora quer saber se o Mateus premeditou o crime por conta do local onde o atropelamento aconteceu. Depois da festa, quando todos saíram, o Mateus já sabia onde poderia agir contra o Luiz Fernando. Depois da confusão, ele já teria começado a pensar em cometer o assassinato. O crime
foi bem ali na frente. É um local onde não há câmeras de monitoramento. Tem apenas um terreno vazio do lado de cá, cheio de mato, é um loteamento. E do lado da avenida, outro terreno também vazio. Apenas postes de iluminação pública tem por aqui nessa região. Nenhuma câmera de monitoramento instalada aqui. E os moradores também não prestaram depoimento. Ninguém procurou a polícia para informar se viu, se testemunhou ou se fez alguma imagem com o telefone celular. Dona Márcia não tem dúvida e acredita que Matheus teve a ajuda de outras pessoas. Ninguém sabe onde eles estão. Eu tenho uma foto deles, o nome deles. O Matheus está preso preventivamente. Aqui na delegacia, ele assumiu a autoria do crime e contou para o delegado que agiu tomado pelo ódio, depois de perceber que o Luiz Fernando tinha colocado a mão na barriga da esposa dele. A investigação segue, porque a Polícia Civil agora quer descobrir se mais pessoas estão envolvidas no assassinato, principalmente se algum outro familiar do Matheus participou do crime. Há a possibilidade de ter outros indiciados, há a possibilidade de se esclarecer outros fatos que aconteceram, mas tudo ainda é muito prematuro. A esposa do Luiz Fernando, que também foi agredida e atropelada na confusão, está acamada com vários ferimentos no corpo. Ela, que prefere não ser identificada, gravou um vídeo que foi enviado para a polícia, mas ainda não prestou depoimento. Nós saímos da festa, ficou com ciúmes da esposa dele, estava grávida. 5 pessoas bateram no meu esposo até a morte. O Cidade Alerta tentou falar com a família e os advogados de Matheus, mas não tivemos retorno. Dona Márcia acredita que o filho morreu por causa dos vários ferimentos causados pelo atropelamento proposital, mas ainda aguarda laudo oficial da perícia. Ele não merecia morrer desse jeito. Eu sei que um dia Deus leva todo mundo, mas não dessa forma cruel, dessa forma rude. Eu só quero justiça, eu só quero esse povo na cadeia. Vamos lá. Ele errou. Não se põe a mão na barriga de mulher grávida. Não se põe. Por respeito, tem uma criança lá dentro, a pessoa pode ficar incomodada e ela diz se pode ou não. De repente você fala assim, posso? Porque tem até uma questão assim de intimidade, pode ter até uma questão espiritual. Pô, não quero que ninguém encoste. Eu, por exemplo, não quero que ninguém ponha a mão na minha cabeça. É coisa minha. O cara vem, eu não gosto. Não quero. Não quero. Tem que respeitar. Então, é uma questão. E aí eu falei agora há pouco, Guastelli, que eu falei, inclusive bebê, a gente vai na maternidade, não tem que pegar e beijar o bebê. Aí tem uma moça aqui que tá brava comigo, a Fátima Oliveira. Ô tio, o que tem uma avó beijar o seu netinho, bebê? Os idosos já são isolados, imagina com essa fala sua. Calma, eu falei na maternidade. Acabou de nascer, você vai lá e quer pegar a criança no colo. Obviamente, vovó vai pegar. Mas, por exemplo, quando nasceu meu filho, tinha 30 pessoas pedindo pizza. Pra você ter uma ideia, quando nasceu o meu filho. Tem gente que não tem noção. O cara vem da rua, tem que fazer a higienização, tudo mais. É por uma questão de segurança. O vô, claro que tem que liberar, né? O vô pode. Mas, lá na maternidade, é melhor evitar o contato. Vai para visitar a mãe. Não vai para visitar a criança. A mãe tá bem, que não sei o que, leva um presentinho bacana, é assim que funciona. Né? Mas tem a avó que ficou brava comigo aqui, Gostavo. E é aquela coisa, é respeito, né? Respeito à pessoa, né? À mulher e ao bebê que está no ventre. E aí agora transformar isso num crime, ele podia ter falado, amigo, tira a mão daí, não toca minha mulher. Na hora lá, né? Na hora, né? Não sair depois. Chama o cara na xincha. Exatamente, né? Fala, não gostei, para com isso, tira a mão, nunca mais repita isso daí. Agora sair, pegar mais outras pessoas para irem atrás, para, vamos dizer, acabar com a vida do semelhante. Então agora